Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês um vídeo de matemática básica, uma questãozinha aqui que envolve alguns elementos da potenciação misturados aqui com as frações. Então, no fundo, a gente tem uma potenciação de base fracionária e expoente também fracionário. E os números são um pouquinho grandes, então não é aquela forma simples de se resolver. Eu vou mostrar para vocês uma estratégia para poder se resolver e chegar num resultado final simplificado. E se você já souber de outra maneira, também deixe nos comentários o seu palpite. Convido você a chegar até no final do vídeo comigo para chegar no resultado final dessa questão. Se você for novo, se inscreva no canal, é muito importante, tá bom? Eu trago vídeo todos os dias para vocês. Se você puder curtir esse vídeo também, fortalece bastante o meu trabalho, beleza? Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, gente, é algumas estratégias, e essas estratégias estarão baseadas nas propriedades, que eu vou listar aqui nesse cantinho para vocês, da potenciação e também dos números de forma geral, beleza? Então, vamos ter aqui propriedades com frações, potências e tudo mais. Isso aqui vai nos ajudar bastante na hora de chegar no resultado final. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é tentar encontrar alguma maneira de simplificar esse expoente para deixar um pouquinho menor, porque uma das formas de resolver seria elevar esse número 9 vezes, né? Ou seja, multiplicar por ele mesmo 9 vezes, né? Uma potência de expoente 9, e depois extrair a raiz quarta desse número. Essa é a forma mais difícil, né? Ficaria muito grande, absurdamente grande, e não é interessante a gente trabalhar dessa forma. Então, vamos começar fazendo o seguinte: a estratégia será a gente encontrar aqui uma fatoração para o 9 e para o 4. E por que isso é importante? O 9 e o 4 são quadrados perfeitos. E os quadrados perfeitos, eles podem ser escritos como uma potência quadrática, obviamente. E é isso que a gente vai fazer nesse momento. Então, a gente vai fazer o seguinte: o 9, a gente sabe que o 9 é 3 vezes 3. Em outras palavras, 3 ao quadrado, tá? Então, vamos usar uma potência aqui. 3 ao quadrado, sobre o 4 também é um quadrado perfeito, o quadrado perfeito do 2, então vai ficar 2 ao quadrado. Por enquanto eu não usei propriedade, só usei a fatoração aqui, tá? Por isso eu não listei ele do outro lado. O expoente aqui eu devo manter 9 sobre 4, certo? Muito bem, olha o que a gente já fez. Transformamos aqui, né? Fatoramos o numerador e o denominador. Agora entra aqui a nossa primeira propriedade que vamos utilizar. Temos aqui uma divisão de duas potências de expoentes iguais e bases diferentes. Isso aqui, existe uma propriedade na potenciação que vai fazer o seguinte: se eu tiver uma base A e uma base B, e expoentes comuns, C, por exemplo, isso aqui pode ser feito a divisão das bases, A sobre B, e eu vou colocar o expoente em evidência, elevando todo mundo. E é isso, essa propriedade aqui que a gente vai utilizar nesse momento, tá? Para isso, ó, percebam que apareceu um parênteses, e a gente já tem um parênteses. O que eu faço, então? Eu coloco um colchetes, que é o próximo elemento, né, depois dos parênteses. Então, vou colocar um colchetes, e agora a gente vai fazer o seguinte: vou escrever essa forma aqui, usando essa propriedade. Então, vai ficar parênteses, 3 sobre 2, certo? Tudo isso elevado ao expoente comum, que no caso aqui é o 2. Não posso esquecer do expoente de fora, por isso que tem os colchetes, tá? E 9 quartos aqui. Muito bem, nesse momento já está ficando um pouco mais simples. Perceba que a nossa base agora ela é 3 sobre 2 e não mais 9 sobre 4. Aqui aconteceu uma coisa interessante: eu tenho uma potência com dois expoentes. Isso na matemática é chamado de potência, beleza? Então a gente tem também uma propriedade da potência de potência. Vou colocar aqui do lado dessa. Vou separar com uma barra aqui, tá? A segunda propriedade vai ser essa potência de potência. Se eu tenho uma base A, um expoente B, com parênteses ou colchetes, tanto faz, e fora eu tenho um outro expoente, uma potência de potência com parênteses, eu vou multiplicar aqui, ó. Expoente multiplica. Então, eu vou ter base A, expoente B vezes C. Todas essas propriedades que eu estou listando aqui para vocês é matemática básica, a gente consegue demonstrar. Eu só não vou fazer isso para o vídeo não ficar tão longo, mas isso aqui tudo é verdade, tá bom? A gente vai colocar aqui então, vou aproveitar, eu acho que cabe nesse espacinho. Exatamente isso que eu fiz aqui, eu vou colocar com esses valores agora. Então teremos 3 sobre 2, que é a minha base que se manteve. Vou colocar no parênteses, e os expoentes, vou até fazer de outra cor aqui, de roxo, eles vão se multiplicar, tá? 2 vezes 9 quartos. 2 vezes 9 quartos. E por que eu já não multipliquei se dá pra fazer de cabeça? Antes de multiplicar, eu vou simplificar essa fração com esse número, pra ficar ainda melhor, porque aumentar o expoente seria algo ruim, já que eu tô tentando simplificar a minha expressão, beleza? Então vamos tentar simplificar essa multiplicação aqui, transformando esse 4 em 2 vezes 2. Ó, percebam aqui pra vocês verem. 3 sobre 2. Olha a forma que eu vou escrever essa multiplicação aqui. 2 vezes 9, e o 4, ele é 2 vezes 2. E por que isso é interessante pra gente? Se eu tenho uma multiplicação e uma divisão pelo mesmo valor, no caso aqui, o 2, eu posso simplificar esse 2, corta esse 2, restando somente o 9 sobre 2. Percebam que ficou mais simplificado do que antes. Então o objetivo aqui, como é diminuir, eu não multipliquei para ficar 18 sobre 4. Eu simplifiquei para ficar 9 sobre 2, que representa a mesma fração, só que uma de forma simplificada. Então eu vou ter aqui, ó, 3 sobre 2, elevado a 9 meios. 9 sobre 2. Muito bem, você deve pensar, ainda temos fração elevada a fração. Então a gente vai ter que dar uma multiplicada ainda mais para a gente poder chegar no resultado final. Esse 9 sobre 2 é uma fração imprópria. Eu vou transformar ele aqui, uma coisa parecida com o número misto, né? Eu vou quebrar em parte inteira e parte fracionária com uma fração própria, tá bom? Como vai ficar isso? O 9 sobre 2, a gente vai colocar como se fosse uma propriedade, tá? O 9 sobre 2, ele é a mesma coisa. Eu vou pegar o primo mais próximo de 9, menor que 9, que seja divisível por 2, né, que seja par, para poder compor esse número. O 9, então, é a mesma coisa que 8 mais 1, dividido por 2. Se a gente separar, né, eu tenho adição com o mesmo denominador, eu posso separar em duas frações. Isso aqui vai ficar 8 por 2 mais 1 sobre 2, certo? E 8 por 2 é 4. Então 9 meios é a mesma coisa que 4 mais 1 sobre 2. Isso aqui é importante, porque agora já tem isso aqui tudo é expoente, então tem um expoente inteiro. Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Em outras palavras, aqui vai ficar o seguinte: 3 sobre 2 elevado a 4 mais 1 sobre 2. Muito bem, temos agora uma adição no expoente. Você lembra de alguma propriedade que usa adição no expoente? Eu vou mostrar para vocês. A adição no expoente aparece na propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Lembra para você ver, ó? A. Vou escrever ela ao contrário para a gente poder adaptar aqui, tá? A elevado a B mais C é igual a elevado a B vezes A elevado a C. A gente conhece ela daqui para cá, né? Multiplicação de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Como aqui tá invertido, eu troquei de lado, a igualdade ela se mexe, né? Tanto faz um lado ou outro. Então tem que a soma dos expoentes eu posso transformar em uma multiplicação das bases iguais com os expoentes em cada potência. Então isso aqui vai ficar o seguinte: 3 meios. Do you translate everything to Portuguese before you speak? That's why you freeze. What's the secret? If you feel stuck,
if you can O denominador, tá? O m que tá no denominador vem pro índice, e o numerador ele vai ficar como sendo o expoente da base da minha potência que ficou dentro da raiz. Então, ó, numerador vem pro expoente, denominador vira índice, tá? Essa aqui é a propriedade que eu vou utilizar nesse momento. Em outras palavras, vai ficar aqui pra gente 81 sobre 16 vezes raiz quadrada, porque o 2 é o meu denominador, ele vai ficar na raiz. E quando é raiz quadrada, eu não preciso colocar o índice, tá bom? O expoente 1 vai ficar ali mesmo, então 3 sobre 2 elevado a 1 é 3 sobre 2, então não preciso colocar também. Então, olha como que ficou legal. 81 sobre 16 vezes raiz de 3 sobre 2. Uma coisa importante que aconteceu aqui. Não temos mais expoentes, temos somente raízes e raízes quadradas. Então é bem mais simples. Estamos chegando no final da nossa resolução. O que vamos fazer agora? Assim como na potenciação eu posso sair, agrupar a fração com um expoente só, eu posso também fazer isso nas raízes. Então, a raiz da fração vai ser a fração das raízes. Em outras palavras, eu vou ter que escrever essa propriedade, tá? A raiz de qualquer índice, tá? De A sobre B, ela é igual à raiz desse mesmo índice do numerador, dividido pela raiz do mesmo índice do denominador. Essa é a propriedade que eu vou utilizar aqui agora. Então vai ficar o seguinte, igual a 81 sobre 16, que eu não mexi nesse momento, vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. Muito bem. Nesse ponto da questão, agora dá pra fazer o seguinte, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Mas antes disso, eu posso fazer uma coisa boa. Eu não quero denominador com raiz. Eu vou fazer o seguinte, vou racionalizar. Você já ouviu falar da racionalização? Ela vai ser muito útil nesse momento. A racionalização nada mais é do que eu multiplicar o denominador pela mesma raiz. Raiz de 2 no caso. Se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. E qual é o objetivo disso? Tentar eliminar a raiz do denominador, tá? Então vamos multiplicar aqui em cima e embaixo pelo mesmo valor. Porque no fundo, raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1, né? Então eu tô multiplicando por algo que não vai mudar no meu resultado final. Então isso vai ser interessante. Vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3, tá? 81, vou manter aqui, por 16. Lembrar mais uma propriedade aqui pra vocês, tá? Se você tem mais de 40 anos e ainda não ficou rico, o tempo tá passando. Agora, a multiplicação de raízes pode ser englobada numa raiz só. Então, raiz de mesmo índice de A vezes raiz com o mesmo índice em B é a mesma coisa que eu juntar as duas numa raiz só de mesmo índice. A vezes B. Essa propriedade da multiplicação é muito útil nesse caso, que a gente vai usar aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai ser igual a raiz de 3 vezes 2. E qual é a raiz de 3 vezes 2? 6, né? Raiz de 6. Muito bem. Dividido por aqui também, ó. 2 vezes 2, 4. Então, raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Tendo em vista que 2 ao quadrado é 4. Lembra que a gente viu isso no começo? Então quer dizer que a raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar 81 sobre 16 vezes raiz de 6 sobre 2. Agora a gente consegue juntar a multiplicação, consegue juntar as duas frações. Multiplica numerador e multiplica denominador. Multiplica reto, né? A famosa multiplicação reta das frações. Então isso aqui vai ficar igual a 81 raiz quadrada de 6 dividido por 16 vezes 2 é igual a 32. E essa daqui, gente, é a nossa melhor simplificação para essa questão. Vou grifar aqui. E essa é a nossa resposta. Espero que você tenha gostado desse vídeo, você conseguiu entender por que essa daqui é a resposta.